Estudo Bíblico 2 Samuel 24, o levantamento do censo. Verso 1. O episódio do capítulo 24 é colocado antes do capítulo 9. Alguns, de acordo com 1 Crônicas 20, versos 1 a 8, o colocam depois da conquista de Rabá, capítulo 11, verso 1. Tornou, refere-se à fome do capítulo 21, versos 1 a 14. A ira do Senhor incitou a Davi. Em 1 Crônicas 21, 1, lemos: Então Satanás, em hebraico Satã, adversário, se levantou contra Israel e incitou a Davi. As duas expressões correspondem à frase: Davi foi tentado. O censo regia-se por cláusulas especiais da lei, Êxodo 30, versos 12 a 15, Números 1, versos 2 a 4 e 47 a 49. Não podiam ser contados os levitas, as mulheres e pessoas menores de 20 anos, e quando o censo era comum, se orientava somente pelo motivo de resgate, uma espécie de imposto per capita religioso para a causa do Senhor. Nota homilética: contas humanas. 1. Davi contava exércitos. 2. Certos pregadores contam as conversões. 3. Certos crentes contam suas boas obras. Lucas 18, versos 11 a 13. 4. Paulo, porém, contava suas fraquezas. 2 Coríntios 11, versos 1 a 12, verso 10. Verso 2. De Dan até Berseba, declaração proverbial para toda a terra de Israel, de norte a sul. Verso 3. Mas por quê? Embora Joabe protestasse contra o plano, ele foi sobrepujado por Davi sem saber o motivo do censo que este declarara. Verso 5. Aroer. O censo começou a cerca de 22 quilômetros a leste do Mar Morto, na margem norte do rio Amon, no canto sudeste de Israel, e continuou em sentido anti-horário através da terra prometida. Jazer, cidade no território de Gade, cerca de 10 quilômetros a oeste de Rabá, e era a próxima fronteira com o território amonita. Verso 9. Havia em Israel 800.000 homens de guerra e em Judá 500.000. Isso mostra que o propósito de Davi era mais militar que religioso. A ordem de Deus foi quebrada e veio o castigo. Os dados do mesmo evento em Crônicas, 1 Crônicas 21, 5, entretanto são diferentes. O fato explica-se em parte pela falha dos copistas e em parte por uma confusão de letras hebraicas que representariam números e que seriam semelhantes entre si quanto à forma. Verso 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração. Embora a proibição de Deus não estivesse clara no texto, ela estava clara para Davi. Muito pequei, procedi muito loucamente. Davi reconheceu a grandeza de sua rebelião obstinada contra Deus. Davi pôde ver a gravidade do seu erro em depositar sua confiança na força dos números e não no Senhor, que pode livrar com poucos ou com muitos. 1 Samuel 14, verso 6. Verso 13. Fome, espada e peste eram castigos do Antigo Testamento do Senhor contra o seu povo pecador. Levítico 26, versos 23 a 26, Deuteronômio 28, versos 21 a 26, Jeremias 14, verso 12. Verso 14. Caiamos nas mãos do Senhor. Tanto na punição quanto na provisão, Davi sabia que Deus sempre é a escolha certa. Ele ainda é. Verso 15. Até o tempo que determinou. Tempo que não se refere ao fim dos 3 dias, mas sim às 15 horas do primeiro dia, que era a hora da oração. Atos 3, 1 e 10, verso 3. Verso 16. O anjo do Senhor. Neste caso, sinônimo de peste, o mal enviado, verso 15, que ceifava as vidas. Arrependeu-se o Senhor. É um antropopatismo.
1 Samuel 15:11. Arrependimento da parte do homem envolve uma mudança de atitude para com Deus. Arrependimento da parte de Deus é uma mudança de atitude para com o homem com base na mudança de atitude do homem para com Deus. A eira de Araúna. Araúna era conhecido como sendo um jebusita, um dos originais habitantes da cidade de Jerusalém. Seu nome indica origem hurriana, ou pelo menos um título hurriano. Muitos creem que essa eira deve ser identificada com a formação rochosa preservada sob a cúpula da rocha, sobre ou perto do sítio do Templo de Salomão. Verso 18. Altar. Nessa época, o altar associado ao tabernáculo de Moisés ficava em Gibeão. 1 Crônicas 21:29 e 2 Crônicas 1, versos 2 a 6. Davi foi instruído por Gade a construir outro altar para o Senhor no local onde a peste havia cessado. Isso indicava a escolha do Senhor para a construção de seu templo. Verso 24. Não oferecerei holocaustos que não me custem nada. A oferta de Davi foi de grande valor e não uma esmola qualquer. Comprou a eira por 600 siclos de ouro, 1 Crônicas 21:25, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Mais tarde, Salomão construiu um templo no valor de 500.000 vezes maior no Monte Moriá, onde também Abraão ofereceu seu filho Isaque em holocausto a Deus. Verso 25. A praga cessou. Isso indica que o castigo não é a ação final do Senhor para Israel ou a casa de Davi. Deus irá cumprir sua aliança com Abraão e sua aliança com Davi. Ezequiel 37. Nota homilética, versos 24 e 25. Dar sempre o melhor. 1. Davi não deu esmolas nem sobras, deu uma fortuna. 2. Abraão deu o seu filho único e Deus o abençoou. Gênesis 22, versos 2 a 8. 3. Deus deu o seu filho unigênito para salvar o mundo. João 3,16. Os salvos do Senhor, porém, às vezes não dão nem o dízimo e por isso sofrem tantos reversos. Malaquias 3, versos 6 a 10, Levítico 27, versos 30 a 32.